Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca Cia dos Bruxos no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a Wicca e o poder do consenso. Será que existe algum consenso? Então, quando a gente fala da palavra consenso, parece que é justamente o que menos a gente vê, constata no nosso cotidiano hoje em dia, né? A palavra, a expressão que as pessoas mais usam existe uma polarização, existe uma divisão, movimentos extremistas, uma escalada de reação, né? Movimentos reacionários. E aí parece que a gente está vivendo um momento que estamos à beira de um retrocesso. Mas as bruxas, elas entendem, entre as regras da natureza, né, os princípios herméticos, que todo movimento, por um lado, tende ao equivalente para o outro lado. E que o equilíbrio só é alcançado no meio. E que, na verdade, assim, é função da pessoa que se espiritualiza, sempre ver esses dois lados e buscar o equilíbrio. Na bruxaria, como religião, a gente percebe que quando estão ocorrendo esses movimentos muito extremistas, essa polarização muito grande, a gente não vai se ater ao noticiário e a esse movimento que está acontecendo, mas a gente vai se ater a um subtexto que está ocorrendo também simultaneamente, que nem sempre se dá a devida atenção. Né? E quando a gente vê assim, por exemplo, tá tendo, por que está tendo essa coisa, esse acirramento do patriarcado, essa vontade de precisa mais testosterona, precisa mais isso, é o fascismo, vamos impor, vamos expulsar os estrangeiros, vamos fazer não sei o quê. Esse movimento todo é porque justamente começou a ameaçar. Quando existia a tranquilidade, que eles eram o poder dominante, eles não precisavam fazer assim, né? Então a gente percebe nessa coisa que, sim, alguma coisa está acontecendo. E aí a gente entende que está acontecendo de uma forma não explosiva, não belicista, mas como consequência evolutiva. Quando o Karl Marx e o Engels conceberam a ideia do comunismo, eles tinham uma ideia de que o comunismo só seria possível se ele fosse universal. Que não era possível você ter uma estrutura financeira que fosse baseada na estatização dos bens de produção num país só, enquanto os outros não estivessem também aderindo. Então, que existiria a ideia de que num período de transição existiria o que eles chamariam de socialismo, que seria um estado de bem-estar em que o Estado participaria mais, mas que continuaria ainda existindo a livre iniciativa e tudo mais. Essa condição de uma universalização nunca esteve tão próximo com o advento da internet, com o advento das redes sociais. Hoje, você fala com alguém da China, você conversa em tempo real, você tem acesso à cultura, aos costumes, o que está acontecendo, você pode ver simultaneamente as pessoas atravessando a rua, fazendo as comidas, cuidando dos bichos. Então, quer dizer, na verdade, a gente hoje tem uma universalização que em muito favorece o advento de alguma forma administrativa, financeira, de uma economia que também fosse universalista, né? Então, assim, existe uma sensação de transição, né? Alguns historiadores falam que os impérios duram 250 anos, né? E que a gente está, assim, o Império Americano estaria no 246. E isso é prova de que, assim, existe sim, não é o astrólogo, não é o historiador, existe uma percepção de que alguma coisa está
em declínio. Existe ainda aquela sensação de sobrevida, de tentar lutar contra os últimos estressores, né? Mas alguma coisa está acabando. E nisso, crescendo uma estrutura que vai dar origem a alguma outra coisa nesse lugar. Né? Então, existe uma vontade de piorar agora, né? Vamos fazer agora, vamos fazer a coisa mais ostensiva, vamos assumir que a gente quer uma ditadura, que a gente quer um domínio, que a gente quer coisa, e isso faz também com que aconteça uma outra coisa, é aquela coisa, tudo tem o lado oposto, né? As coisas oscilam, e na magia a gente entende isso muito bem. A gente enxerga esse subtexto, essa coisa que está acontecendo subliminarmente, que as pessoas às vezes não enxergam. Quando antigamente a gente sempre soube que as grandes oligarquias elas estavam sempre por trás dos governos, que os governos eram só fantoches, né? Mas a gente não tinha nomes. As pessoas não aparecem no noticiário, né? Essas grandes oligarquias. E isso desde o fim do Império Romano, tem famílias, tem pessoas que são que elas estão por trás sempre de alguma coisa porque tem o poderio financeiro, né? E só que hoje, né, a gente tem assistido em vídeos, em reportagens, assim, muito dessas pessoas que hoje querem estar no domínio do mundo, mostrando suas caras e dando a entender assim, a gente veio aqui, né, a gente está querendo dominar o mundo e não sei o quê, só que o que eles não entendem é que o poder que eles amealharam com o monopólio da informação, o monopólio essa estrutura, né, de internet e tudo mais, é que a coisa ficou grande demais para alguém conseguir segurar sozinho. E que, independente do que se faça, vai haver um momento em que essa polarização vai ter a sístole e a diástole. Então vai ter aquele momento em que as coisas vão convergir. E aí vai criar o que a gente chama de consenso. Gente, quando a gente fala assim, não, precisamos lutar contra isso, lutar contra aquilo, e fazer passeata, e assinar manifesto, vamos ficar na frente lá de uma usina nuclear, vamos fazer não sei o que lá. Não tem nada mais poderoso do que um consenso. Quando todo mundo fala assim, não, isso aqui está errado. Não, esse jeito não existe mais. Foi-se o tempo em que isso algum bom tempo, quando introduziram a obrigatoriedade do cinto de segurança aqui na cidade de São Paulo, todo mundo achava que não ia pegar, né? E na época ainda, até porque quem colocou foi um político que não era muito querido, mas ele utilizou uma música que estava bem moda naquela época, e de repente não tinha ninguém que entrasse num carro que não pusesse o cinto. É a mesma coisa com relação ao cigarro, no elevador, no transporte público. Tem coisas que viram um consenso que você não consegue imaginar as pessoas fazendo de outra forma. Esse consenso, ele é muito poderoso. E a gente percebe que a estrutura para que haja esse consenso também está crescendo exponencialmente, da mesma forma como parece estar crescendo essa questão da polarização. Quer dizer, está havendo esse movimento de estica e encolhe. E aí a gente fala, você está falando sobre isso, sobre política? Por que você está falando isso? Eu estou falando isso em função da proposta que a religião Wicca traz, porque justamente a questão esse consenso, a proposta de uma outra forma de existir também está crescendo.
né? Então hoje existe suficiente número de pessoas que são vegetarianas, que são veganas, para que existam produtos, para que existam restaurantes, para que, quer dizer, não é uma pessoa que é esquisitona que resolveu fazer isso. Existe suficiente número de pessoas que já escolhem não consumir determinados produtos, que já escolhem não fazer determinadas escolhas, né? E isso não é um combate contra alguma coisa, é a criação de uma outra alternativa. E isso é muito mais poderoso do que combater. Porque o combater fica parecendo assim, o meu é melhor, o seu é melhor, ou isso aqui vai ficar lutando. Assim, quando um consenso cresce, também cresce a obsolescência do outro processo, né? Então aquela coisa ficou para trás. Isso é o que todos os bruxos, todas as bruxas deveriam estar no cerne das suas preocupações, no cerne das suas magias, no cerne dos seus rituais, dos seus pedidos, porque sim, é o que está para acontecer. É uma espiritualidade que é inclusive uma espiritualidade que ela respeita os ciclos da natureza, respeita os ciclos do ser humano. Então, quando a gente fala acabar com a jornada de trabalho 6 por 1, você ter essa coisa de o Estado ser um estado de bem-estar, de criar pelo menos uma segurança alimentar, de saúde, a parte de educação, o básico, né? Para que as pessoas tenham pelo menos oportunidades iguais e que também exista uma coisa, assim, quer dizer, essa coisa de você pensar em criar uma estrutura em que exista essa competitividade, que parece que eu ser mais bem sucedida é porque eu sou melhor que o outro, então eu tenho que me prevalecer da minha condição melhor. Isso, enquanto assim, é uma mudança, isso não é uma mudança só econômica, né? E é por isso que não adianta ter uma mudança econômica. Isso é uma mudança de paradigmas filosóficos, de crenças, de modos de pensar, de estilo de vida, e é a base. E isso vai crescer. Isso vai crescer porque essa universalização, essa forma que está incluindo todo mundo, quer dizer, quando você vê que o chinês não come criancinha, que os outros países, as pessoas também são pessoas, têm problemas, preocupações, momentos de alegria, tipo de comida que você pode gostar, você começa a perceber assim que existem pontos em comum. E isso faz com que outras questões também vão convergindo, né? E à medida que as pessoas vão deixando de participar desse jogo, porque está havendo um acirramento, né, essas forças querendo resistir às mudanças que serão inexoráveis. Serão inexoráveis, mas não quer dizer que essas forças que estão resistindo ainda não possam causar algum mal, né? Não possam fazer ainda uma destruição em massa, fazer alguma coisa bem, bem terrível. Quando a gente opta pelo caminho da bruxaria, pelo caminho da Wicca, a gente está optando por um caminho que a gente vai... É uma coisa feminino. O feminino é como a água, né? Ele vai entrando nas reentrâncias, nada segura, mas também não tem uma coisa de resistência. É uma coisa assim, quando você vê, está tomando tudo, né? E é isso que a gente está vendo e que a gente almeja que realmente ocorra, né? A gente tem que mudar, o papel de cada um é mudando a consciência. Quando eu falo de mudar a consciência, é entender o seguinte: você não precisa fazer nada de diferente. Naquilo que você estiver fazendo, você só vai ter consciência de que aquilo que você está fazendo faz parte de alguma coisa maior. Porque aí você vai analisar todo o contexto da sua vida de uma outra forma. Você vai se situar na sociedade, vai se situar no mundo, vai se situar no seu papel, na sua família, entender
que problemas que você está vivendo hoje, que você pensa que são pessoais, são problemas que as mulheres de modo geral estão vivendo também. Então você está, nossa, eu estou com um problema no casamento. Não, gente, existe um problema de patriarcado, existe um problema de machismo. Mas eu não ganho o suficiente para sustentar minha família, mas alguém da mesma formação que você tem por ser homem tem uma condição melhor financeira. Então tem coisas que você não está mudando nada, entende? Você não vai mudar sua profissão, sair na rua fazendo passeata, mas você vai percebendo algumas coisas e vai trabalhando, trabalho de formiguinha, para mudar as coisas. Estão gostando dos nossos vídeos? Estão gostando? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta, dê uma sugestão de pauta. A gente às vezes fica esmerilhando a semana toda para ter uma ideia de fazer alguma coisa que vai agradar vocês todos, tá bom? Mas a gente também tem notícias legais, né? De pessoas que falam, eu fico esperando os seus vídeos. Gente, eu fico esperando para fazer e vocês ficam esperando para ouvir. É uma conversa. Tá certo? Até a semana então.